Olá, bem-vindos à aula inaugural da disciplina de Química Geral para Engenharia. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Sérgio. A primeira pergunta que será respondida é: o que é química? Ela é a ciência natural que estuda a transformação da matéria, onde, durante um processo chamado de reação química, os átomos de uma ou mais substâncias são convertidos em substâncias diferentes das iniciais. Mas a reação química não é a única coisa que a química estuda. Na segunda figura, é mostrado à esquerda o carbono grafite e à direita o carbono diamante. Pode-se observar que os átomos de carbono estão ligados de maneiras diferentes em cada uma das substâncias, o que leva a diferentes propriedades físicas e diferentes propriedades químicas. Então, também é papel da química tentar relacionar essas diferenças entre as propriedades das substâncias com as diferenças das ligações encontradas. Além de estudar as reações em termos de reagentes e produtos, a química também estuda o quanto as reações químicas podem ocorrer. No primeiro quadro, pode-se ver a lâmpada completamente acesa, o que evidencia uma grande corrente elétrica. Nesse caso, os fios estão mergulhados em uma solução de um ácido forte, que reage completamente e gera uma grande quantidade de íons que são capazes de conduzir a corrente elétrica. Quando se substitui o ácido forte por um ácido fraco, onde a reação é incompleta, formam-se menos íons, com isso existe menos corrente elétrica e assim a luz da lâmpada é mais fraca. E quando se retira o ácido e deixa apenas a água pura, a corrente elétrica deixa de existir e com isso a lâmpada não acende. Um outro ponto de estudo da química é a velocidade das reações químicas e os fatores que podem alterar essa velocidade. Os dois quadros possuem a mesma reação química acontecendo, porém, no segundo, as condições de reação foram alteradas e, com isso, a velocidade da reação é muito maior, o que pode ser evidenciado pelo maior brilho. Apesar da química estudar a transformação da matéria, nem toda transformação é uma mudança química ou uma reação química. Para que o processo seja classificado como tal, é necessário que haja uma mudança na forma como os átomos estão ligados. Por exemplo, no prego, os átomos de ferro estão ligados apenas a átomos de ferro, enquanto na água líquida, cada átomo de oxigênio está ligado a dois átomos de hidrogênio. Quando o prego enferruja, vê-se visualmente uma mudança de aparência. E quando a água fervida, passando à forma de vapor, também existe uma aparência diferente. Porém, ao se observar as ligações dos átomos nas duas situações, pode-se ver que a ferrugem possui as ligações diferentes do ferro inicial, logo, a formação da ferrugem é um processo químico. A passagem da água para a forma de vapor não causa mudanças nas ligações existentes na molécula de água, e com isso é uma mudança física. Se a química é a ciência que estuda a transformação da matéria, é preciso saber o que é matéria. Sua definição é que matéria é algo que possui massa e ocupa lugar no espaço. A partir daí, vemos que, na definição de matéria, existe a necessidade da matéria existir algumas propriedades. A primeira delas seria a massa. Pela lei da inércia, um corpo em repouso permanecerá em repouso a menos que uma força externa seja aplicada sobre ele. E quando uma força é aplicada, pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Isso significa que quanto maior for a massa de um corpo, para produzir a mesma aceleração, maior deverá ser a força aplicada. Dessa forma, pode-se definir massa como sendo uma resistência ao movimento. Além disso, quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua atração gravitacional. Quando se fala em ocupar lugar no espaço, pode-se associar isso a três diferentes propriedades: comprimento, que é a medida do espaço em uma dimensão, área, em duas dimensões, e volume, em três dimensões. Embora o comprimento seja obtido de maneira direta, com apenas uma medida, área e volume normalmente são calculados usando comprimentos, como base, altura e profundidade, sendo a área geralmente relacionada ao produto de dois comprimentos e o volume ao produto de três comprimentos.
Já a energia é uma grandeza que representa o trabalho de uma força ou o calor trocado entre corpos de uma temperatura diferente. Uma força pode atuar em um corpo acelerando o mesmo, conferindo a ele uma certa velocidade. O tipo de energia associada ao movimento é a energia cinética. Ela é calculada como sendo a massa vezes a velocidade do corpo ao quadrado dividido por 2. Assim, um corpo parado possui energia cinética igual a zero por sua velocidade ser zero. Quando se fala em escala atômica, os átomos estariam praticamente parados apenas no zero absoluto. Em qualquer temperatura acima do zero absoluto, existe um movimento dos átomos em qualquer substância. Quanto maior for a temperatura, maior será a energia cinética desses átomos. Porém, nem todos eles se movem à mesma velocidade. Dessa forma, a temperatura é uma grandeza que está associada à energia cinética média dos átomos de um certo corpo. Na figura em azul, os átomos se movem mais lentamente que na figura em vermelho, e assim, a temperatura da figura em vermelho é maior que a temperatura da figura em azul. Mas energia não é encontrada apenas durante o movimento. A atuação de forças em um corpo pode dar origem a uma energia chamada de energia potencial. Essa energia, no momento, encontra-se armazenada de alguma maneira e pode ser convertida a trabalho ou energia cinética se as condições do sistema mudarem. Quando se tem um corpo em repouso no chão e esse é elevado a uma certa altura, o trabalho exercido para erguê-lo não é perdido. Como esse trabalho está relacionado à força da gravidade, tem-se uma energia potencial do tipo gravitacional. Enquanto o corpo estiver erguido, ele possui um conteúdo de energia, que não é energia cinética, pois ele está em repouso a uma altura mais alta, e no momento que se solta o corpo dessa altura, ele passa a cair, e ao fazê-lo, a energia potencial gravitacional é convertida à energia cinética. Existem outras formas de armazenar energia como a energia potencial. Um exemplo seria comprimir ou alongar uma mola, onde a diferença entre a mola relaxada e no estado alterado daria origem a uma energia potencial elástica. A energia potencial elétrica pode ser associada a afastar cargas de sinais opostos, que normalmente se atraem, ou aproximar cargas de mesmo sinal, que normalmente se repelem. E a energia potencial magnética pode ser gerada quando se aproxima os polos de uma mesma polaridade de dois ímãs diferentes. Um tipo de energia potencial importante para o curso de Química Geral é a energia potencial química, que está contida nas ligações químicas, bem como nas quantidades relativas de produtos e reagentes existentes em um sistema. Associada à energia, existe ainda um outro termo, radiação. Ao se ouvi-lo, a primeira lembrança é com radioatividade, onde materiais que sofrem reações nucleares e geram diferentes tipos de radiação. Porém, a radiação não é algo apenas existente na radioatividade, é algo muito mais abrangente. Radiação é definida como a emissão ou transmissão de energia em um meio. No caso da radioatividade, a energia está sendo emitida pelo material radioativo. Mas a energia pode ser transmitida em situações bem menos extremas. O simples fato de se colocar em contato dois corpos de temperaturas diferentes faz com que calor seja trocado entre eles até que a temperatura dos dois corpos seja igual. Então, o calor pode ser chamado de radiação térmica, já que é uma forma de transmissão de energias, no caso, energia cinética. E algo importante, o calor é algo que só existe enquanto houver a diferença de temperatura. Quando as temperaturas forem iguais, o calor deixa de ser trocado. Um outro tipo de radiação, que será estudado com mais profundidade durante o curso, é a radiação eletromagnética. Alguns fenômenos podem causar uma alteração no campo elétrico e, por conseguinte, no campo magnético, e essa alteração pode fazer com que a energia seja emitida. A radiação eletromagnética também é chamada de luz. Porém, a parte da radiação eletromagnética que pode ser percebida pelos olhos é apenas uma pequena parte de todas as regiões que ela pode assumir, o chamado espectro eletromagnético.